João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou mil, Davi matou 10.000. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias. Tirou a espada dele, da bainha, e o matou. Cortando a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Observar novamente João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Vamos observar nos dias atuais. O que o Messias falou? Quem é que vem para matar, roubar e destruir? O ladrão vem para matar. Irmãos, o que os líderes religiosos fazem com as ovelhas? Eles cegam o entendimento das ovelhas com o véu de Moisés, com a cegueira espiritual, com esses 613 leis de morte, trevas. Essas leis que produzem a condenação. Em Mateus capítulo 23, no versículo 15, ali, irmãos, o Messias disse que os fariseus, padres, pastores, rabinos, anciões, enfim, eles percorrem mar e terra, ou seja, eles fazem missões ao mundo todo, e eles procuram converter alguém à religião deles. E quando eles conseguem, eles tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do lago de fogo e enxofre do que os próprios líderes religiosos. Irmãos, que religião é essa que eles procuram fazer as pessoas se converterem? São as religiões criadas por homens. Quais são elas? Judaísmo, catolicismo, protestantismo, espiritismo, enfim, todas essas religiões criadas por homens. O Pai só deixou uma religião, Tiago 1:27. Irmãos, muitos estão andando em trevas. Porque, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Lembre, irmãos, que o Salomão
construiu um altar para o Deus das trevas, o Deus que queria habitar em escuridão? Lembre, irmãos, que a maioria das pragas do Egito eram realizadas através da escuridão. Continuando, irmãos. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito do esplendor do Messias, o qual nos mostra como o Pai realmente é. Irmãos, aqui, irmãos, se refere o quê? Moisés, com seu véu, ou seja, as leis de morte que ele estabeleceu, esse véu dele está nos olhos de muitos. Muitos estão na cegueira espiritual. O Deus deste mundo, ou seja, Moisés, com suas leis, cegou o entendimento de muitos. Muitos não conseguem enxergar a luz que é o Messias, a verdade que veio do Pai, por causa desse véu que está nos olhos das pessoas. Esse véu de cegueira, de trevas. O ladrão vem para roubar. Irmãos, o que os líderes religiosos fazem com as ovelhas? Eles exploram as ovelhas, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Em Mateus, capítulo 23, no versículo 14, lá diz, irmãos, que os fariseus, líderes religiosos, exploram as viúvas e roubam os seus bens. Para disfarçarem, fazem longas orações, mas o castigo desses líderes religiosos será pior. Irmãos, esses líderes religiosos exploram, roubam os órfãos, as viúvas e os necessitados. Ou seja, irmãos, eles não deixam com que o órfão não tem pai. Então os líderes religiosos não deixam que o órfão conheça o verdadeiro pai. Eles não deixam que as viúvas conheçam o verdadeiro marido, o verdadeiro noivo. Eles não deixam que os necessitados se saciem do verdadeiro pão, que é o Messias, o verdadeiro alimento. Eles exploram os órfãos, as viúvas, com o papo de dízimo em dinheiro, com a ganância. Eles exploram, contando historinhas inventadas, fábulas. E assim afastam eles do Pai, da verdade do Pai e do Messias. O ladrão vem para destruir. Irmãos, o que os líderes religiosos fazem? Eles destroem o entendimento das ovelhas. Eles não deixam as ovelhas conhecerem a verdade. Eles impedem as ovelhas de conhecerem a verdade. Com conversas, falácias, bajulações, eles enganam as ovelhas. Assim, eles não deixam as ovelhas conhecerem a verdade. Em Mateus, capítulo 23, no versículo 13, ali o Messias fala que os fariseus, eles fecham a porta do reino do Pai. Ou seja, irmãos, eles não deixam as pessoas entrarem na verdadeira porta, a porta estreita que é o Messias. Em João, capítulo 10, versículo 7, ali o Messias disse: eu sou a porta na qual as ovelhas entram. Os líderes religiosos fecham a porta, ou seja, não deixam as ovelhas entrarem pela porta que é o Messias. Messias é a porta estreita. E ali, irmãos, dizem que nem mesmo
os líderes religiosos entram pela porta. E eles nem deixam que entre aqueles que querem entrar. Ou seja, irmãos, eles não querem conhecer a verdade, eles não têm sede da verdade, mas eles querem impedir das pessoas de conhecerem a verdade. Eles não querem deixar as pessoas conhecerem a verdade. Eles impedem as pessoas de conhecerem a verdade com mentiras, com falácias, bajulações. Assim eles enganam o entendimento das pessoas. Romanos, capítulo 16, versículo do 17 ao 18. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões. Lembre, irmãos, Mateus, capítulo 12, versículo 25. Reino dividido não continuará de pé. O que seria reino dividido, irmãos? Quem seriam essas pessoas que provocam as divisões? Líderes religiosos, com suas várias doutrinas. Eles são reinos divididos. Ou seja, cada um deles tem uma doutrina diferente. Só que ambas doutrinas são trevas. Ambas doutrinas é porta larga, leva para condenação. Se vocês observarem, irmãos, esses reinos divididos, desses líderes religiosos, são vários templos de pedra, várias sinagogas, várias doutrinas. Continuando, irmãos, que atrapalham os outros no crer. Ou seja, irmãos, esses líderes religiosos, com seus reinos divididos, com essas doutrinas de homens, eles atrapalham os outros no crer. Ou seja, eles não deixam as pessoas crer na verdade, porque eles trazem para as pessoas essas doutrinas de homens. E essas doutrinas impedem as pessoas de crer na verdade que é o Messias. E que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Irmãos, essas doutrinas desses líderes religiosos, padres, pastores, rabinos, anciões, vão contra o ensinamento do Messias, vão contra o que o Messias ensinou. E aqui continuando, irmãos, diz assim: afasta-se dessas pessoas. Ou seja, irmãos, fiquem longe desses líderes religiosos. Lembre, irmãos, as ovelhas que forem do Messias não irão dar ouvidos aos estranhos. Porque os que fazem essas coisas não estão seguindo o Messias, o nosso mestre, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o entendimento, o coração das pessoas simples. Observe, irmãos. Aqui diz, irmãos, que esses líderes religiosos, o que eles fazem são coisas que não é do agrado do Pai, que não é seguidor do Messias, esses líderes religiosos. Mas eles seguem eles mesmos. Lembra que o Messias disse? Cego, quando guia outro cego, ambos caem no mesmo buraco. Eles não seguem o Messias, eles seguem a si mesmos. Irmãos, através de conversa macia, bajulação, falácias, eles enganam o entendimento das pessoas simples. Irmãos, os líderes religiosos, padres, pastores, rabinos, anciões,
Eles matam, ou seja, eles cegam o entendimento de muitos com o véu de Moisés, trevas, condenação. Eles roubam, ou seja, exploram os órfãos e as viúvas. Eles afastam o órfão do verdadeiro pai, a viúva do verdadeiro noivo e o necessitado do verdadeiro pão. E eles destroem, ou seja, eles destroem o entendimento das ovelhas. Eles não deixam as ovelhas conhecerem a verdade. Eles impedem as ovelhas de conhecerem a verdade.